Olá, pessoal! Hoje vamos falar então de equações biquadradas. Que equações são essas, tá? São equações do quarto grau, do tipo ax elevado no expoente 4, mais bx ao quadrado, mais c igual a zero, tá? Com a, b e c sendo números reais. E o meu A diferente de zero, tá? Para garantir que eu tenha uma equação do quarto grau. Vou colocar aqui. Tá, pessoal? Vamos pensar aqui, como resolver uma equação do quarto grau desse tipo aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Então, exemplo 1, tá? Vou colocar a equação 4x elevado no expoente 4 menos 13x ao quadrado mais 3 igual a zero. Bom, como que eu resolvo isso? Tá? Vou colocar aqui, vamos pensar aqui como resolver. Como resolver? Bom, primeiro passo aqui, o método de resolução, tá, de uma equação biquadrada é, na verdade, feita por meio de uma equação do segundo grau, tá? E como que eu vou resolver uma equação do quarto grau por meio de uma equação do segundo grau? O primeiro passo, tá, é substituir o meu x ao quadrado por y, tá? Então, vamos substituir x ao quadrado por y, tá? Por consequência, vamos substituir também o x elevado no expoente 4 por y ao quadrado, tá? Então, primeiro passo. Vamos fazer essa substituição aqui, esse primeiro passo, tá? Então, vou fazer o meu x ao quadrado igual a y e o meu x elevado no expoente 4 igual a y ao quadrado. E aí, como vai ficar a minha equação? 4y ao quadrado menos 13y mais 3 igual a zero. Bom, então agora eu resolvo, tá, a equação do segundo grau que eu obtive com essa substituição. Então, segundo passo, vamos colocar aqui. Resolver a equação do segundo grau obtida. Bom, vamos resolver então essa equação aqui. Então, minha equação biquadrada, fiz essas substituições aqui do x ao quadrado por y e do x elevado no expoente 4 por y ao quadrado. Vou resolver essa equação aqui. Então, nesse caso, o meu delta, tá? Lembrando que o meu delta é o b ao quadrado, então, menos 13 ao quadrado, 169. Menos 4 vezes 4 vezes 3, menos 48. Isso aqui é 121. Então, o meu y, tá? Lembrando que aqui eu tô procurando o y, tá? Dessa equação aqui, tá? Nesse caso, meu y vai ser quem? 13, que é menos 13, tá? Mais ou menos raiz de 121, que no caso é 11 sobre 8. Aí daqui eu vou ter o meu y', 24 oitavos, igual a 3, e o meu y, duas linhas, 2 oitavos, que é igual a 1/4 pela simplificação, certo? Bom, agora qual é o terceiro passo aqui de como resolver a minha equação, tá? Com o y correspondendo ao x ao quadrado, tá? Eu vou determinar o valor de x agora, também usando equações do segundo grau, tá? Então, o terceiro passo é determinar os valores de x
usando novamente equações do segundo grau, tá? Então, são esses 3 passos aqui. Utilizar a equação do segundo grau para determinar o meu x, tá? Vou colocar aqui como y igual a x ao quadrado, o que que nós temos? X ao quadrado igual... Então, aqui nós encontramos 3 e 1/4, certo? Então, como y é igual a x ao quadrado, meu x ao quadrado, primeira situação, é igual a 3, tá? Isso implica que o meu x é igual a mais ou menos raiz de 3, tá? Ou ainda, né, x ao quadrado igual a 1/4. Isso implica que o meu x é igual a mais ou menos raiz de 1/4, ou seja, x é igual a mais ou menos 1/2. Então, voltando, primeiro passo, tá? Primeiro passo. Temos aqui a nossa equação biquadrada, 4x no expoente 4, menos 13x ao quadrado mais 3 igual a 0. Tá? Vamos substituir o x ao quadrado por y e o x elevado no expoente 4 por y ao quadrado. Aí, obtivemos essa equação aqui do segundo grau. Resolvemos ela, encontramos y' e y duas linhas. Voltamos aqui agora, como a gente tinha que o y era o x ao quadrado, a gente aplica aqui de novo na volta. E aí, nós temos aqui mais 3 e menos, mais raiz de 3 e menos raiz de 3, como os dois primeiros valores para o x. Aí daqui obtemos mais ou menos, então, temos 1/2 e menos 1/2. Vamos colocar aqui as raízes. Reais da equação 4x elevado no expoente 4 menos 13x ao quadrado mais 3 igual a 0 são menos raiz de 3 menos 1/2, 1/2 e raiz de 3, certo? Então, como ela é uma equação do quarto grau, nós temos aqui, então, 4 raízes, certo? Vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? Então, tá aqui o passo a passo, tá? Primeiro, substituímos. Segundo, resolvemos a equação do segundo grau. Terceiro, determinamos os valores de x, usando novamente a equação do segundo grau, tá? Resolvemos aqui esse exemplo número 1, vamos pro exemplo de número 2. Vamos resolver agora a equação x elevado no expoente 4 menos 5x ao quadrado menos 36 igual a 0, tá? Então, fazemos primeiro x ao quadrado igual a y e x elevado no expoente 4 igual a y ao quadrado, tá? Então, dessa equação aqui, tá? Nós obtemos a equação y ao quadrado menos 5y menos 36 igual a 0. Bom, vamos resolver a nossa equação do segundo grau, tá? Então, aqui temos uma equação do quarto grau. E aqui nós temos uma equação do segundo grau.
Resolvemos, então, essa nossa equação do segundo grau aqui. Então, quem é o meu delta? B ao quadrado, 25. Isso dá 144. Resulta em 169, tá? Raiz disso aqui é 13. Então, quem vai ser o meu y? Menos b, tá? Então, menos 5, mais ou menos raiz de 169, que é 13. Tudo isso sobre 2. Então, daqui eu tenho o meu y', que é 18 meios, 9. E o meu y, 2 linhas, tá? O meu y' é 5 mais 13 dividido por 2, então 5 mais 13, 18, dividido por 2, 9. O meu y, 2 linhas, é o 5 menos 13, aí, menos 8 sobre 2, e isso resulta em menos 4, tá? Então, encontrei aqui, resolvi a primeira equação do segundo grau. Bom, aí agora temos aqui, vou colocar aqui, vamos fazer de novo o meu y igual a x ao quadrado, tá? Então, quem foi o meu y aqui? O 9 e o menos 4, tá? Então, pegando aqui o y igual a x ao quadrado para o 9. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, daqui eu tenho x igual a 9. Opa, raiz de 9. E aqui eu tenho x igual a menos raiz de 9. Então, x igual a 3 e x igual a menos 3, tá? Então, aqui eu encontrei o y, agora aqui vou encontrar os valores de x da minha equação. Então, aqui o meu y, 2 linhas, menos 4. Então, fazendo y igual a x ao quadrado, que é igual a menos 4. Bom, nesse caso aqui, ó, neste caso aqui, não existe x real, tá? Por quê? Porque eu não tenho raiz quadrada de um número negativo, tá? Dentro do conjunto dos números reais. Então, as raízes dessa equação biquadrada são apenas o mais 3 e o menos 3. Tá? Vou colocar aqui as raízes. X elevado no expoente 4 menos x ao quadrado menos 36 igual a 0 são menos 3 e mais 3 apenas, tá? Vamos para o exemplo de número 3. Cinco x elevado no expoente 4 mais 25x ao quadrado igual a 0, tá? Então, de novo, né, nós fazemos x ao quadrado igual a y e x elevado no expoente 4 igual a y ao quadrado, tá? Então, o que que nós vamos obter aqui? 5y ao quadrado mais 25y igual a 0. Bom, vou aplicar, vou colocar em evidência o meu y. Então, daqui eu tenho y igual a 0 e daqui eu tenho 5y mais 25 igual a 0, y igual a 5. Então, tenho y igual a 0 e y igual a menos 5, né?
25 passou para lá. Então, y igual a 0, y igual a menos 5. Fazendo o caminho de volta agora, então, vou fazer aqui do lado. X ao quadrado igual a 0 implica no meu x ser igual a 0. E aí, meu x ao quadrado igual a menos 5 implica de novo em não existir, né? Então, aqui não existe valor real para x, tá? Então, nesse caso aqui, o x igual a 0 é a única raiz, tá? Então, a única raiz dessa equação aqui é o meu x igual a 0, certo? Temos agora, então, mais um tipo de equação, tá? Que pode ser resolvida com auxílio das equações do segundo grau, tá? São as equações irracionais, tá? Então, vou colocar aqui. O que é uma equação irracional? Bom, pessoal, vou colocar aqui um exemplo de uma equação irracional, tá? Mais raiz de x menos 1 igual a x, tá? Ela é irracional porque o x, tá? A incógnita x, ela aparece em um radicando, tá? Por isso que ela é dita irracional, tá? Porque eu tenho uma raiz quadrada e o meu x, a minha incógnita, tá justamente dentro dessa raiz quadrada, tá? Vou colocar aqui. X aparece tá bem? Bom, agora vamos para o passo a passo de como resolver uma equação desse tipo aqui, ou seja, uma equação irracional, tá? Então, como resolver? Vou colocar aqui primeiro. Então, o primeiro passo é isolar, tá? O radical no primeiro membro, tá? Então, vou colocar aqui isolar o radical. Tá? Então, tá aqui o meu radical, tá? Eu vou isolar ele, tá? No primeiro membro. A raiz x menos 1 igual a x menos 7, tá? Então, reorganizei aqui a minha equação de forma a isolar o radical, certo? Segundo passo aqui é elevar, tá, os dois membros da minha equação ao quadrado, tá? Então, vou colocar aqui. Então, vamos elevar aqui os dois membros da minha equação ao quadrado. Então, desse lado aqui no meu primeiro membro, tá? A minha raiz quadrada se cancela com o meu expoente 2 e eu fico com x menos 1. Desse lado aqui eu tenho o produto notável, né? Isso aqui resulta no quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E daqui, então, né, juntando todos esses membros, resolvendo da forma que nós já sabemos, eu obtenho uma equação do segundo grau. Bom, e aí nós chegamos numa
equação do segundo grau, tá? Então, a nossa equação irracional, tá? Onde o x aparece em um radicando, ela vai ser resolvida por meio de uma equação do segundo grau também, tá? Assim como a nossa equação biquadrada, certo? Então, terceiro passo aqui, qual é? Resolver a equação obtida, né? Resolver a equação obtida, que é uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 15x mais 50 igual a zero, certo? Então, daqui, vou escrever aqui, x menos 1 Então, daqui para uma equação do segundo grau, eu só agrupei os termos semelhantes, tá, pessoal? Esse x veio para cá, então menos 14x ficou menos 15x. Esse menos 1 aqui ficou mais 1, então 49 mais 1, 50. E essa é a minha equação do segundo grau, tá? Que eu vou resolver da forma já conhecida. O x' e o meu x duas linhas dessa equação aqui. Tá, pessoal? Então, dessa equação aqui, então, retomando, tá? Da minha equação irracional, tá? Isolo o radical no primeiro membro da minha equação, elevo tudo ao quadrado para eliminar esse radical, tá? E aí, para eliminar essa raiz quadrada, certo? Obtenho uma equação do segundo grau, agrupo, tá? De forma que eu consiga identificar os coeficientes A, B e C e resolvo essa equação, tá? Nesse caso aqui, eu encontrei x' igual a 10 e x duas linhas igual a 5, tá? Ainda o quarto passo aqui, tá? Dessa resolução é testar as raízes obtidas na equação inicial, tá? Então, testar as raízes obtidas na equação inicial, certo? Então, o quarto passo, tá? Testando as raízes na equação inicial. 7 mais raiz x menos 1 igual a x. Aí, nós tivemos x' igual a 10 e x duas linhas igual a 5, tá? Então, vamos testar aqui. Para x igual a 10, tenho 7 mais raiz de 10 menos 1 igual a x. 7 mais raiz de 9 igual a 10, desculpa. 7 mais 3 igual a 10. Ok. Essa daqui, ok. Então, eu tenho que 10 é a raiz da minha equação irracional. Agora, vamos testar aqui para o x' igual a x duas linhas igual a 5, tá? Eu vou ter x, vou ver aqui pro meu x igual a 5. 7 mais raiz de 5 menos 1 igual a 5. 7 mais raiz de 4 igual a 5. Bom, gente, aqui eu tenho que isso é falso, né? Não tem como 7 mais raiz de 4 ser igual a 5, tá? Então, bom, por isso que quando eu tenho uma equação irracional, tá? Eu preciso testar na equação inicial as raízes que eu encontrei, tá? Porque nessa segunda passagem ali, eu posso produzir raízes estranhas, tá? Que não servem. A equação irracional, essa aqui de cima, tá? Ela tem apenas 10 como raiz, tá?
Então, recapitulando, então, aqui, a equação irracional, tá? É quando o x aparece dentro de um radicando. Então, primeiro passo, isolar o radical, tá? Aqui no primeiro termo, isolamos o radical, reorganizamos a nossa equação, elevamos tudo ao quadrado. Aí, chegamos numa equação do segundo grau, resolvemos a equação do segundo grau, encontramos x' igual a 10, x duas linhas igual a 5. E aí, testamos essas raízes na equação inicial, tá? Então, testamos o 10 e o menos 5. E aí, no testar, percebemos que apenas o 10, apenas o x igual a 10 era a raiz da nossa equação, tá? Aqui a gente tem que isso é falso, tá? O 5 não serve como raiz da nossa equação irracional, beleza? Vamos fazer aqui mais dois exemplos, tá? Vamos colocar esse aqui como exemplo número 1. Vamos agora aqui, exemplo número 2. Dois raiz de x mais 3 igual a x. O que nós fizemos, então? Elevamos tudo ao quadrado. Ao quadrado igual a x ao quadrado. 4 multiplica x mais 3, né? Esse radicando aqui você cancela. Igual a x ao quadrado. Multiplicamos 4x mais 12 igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Essa aqui é a nossa equação do segundo grau, certo? Resolvemos ela. O meu delta aqui é b ao quadrado menos 4ac, então 16 menos 48, isso é 64. O meu x aqui, 4, mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 2a. Tá? Então, daqui eu tenho meu x', 12 meios, 6, e o meu x, duas linhas, menos 4 meios, que é menos 2. Como se trata de uma equação irracional, tá? Nós precisamos testar, tá? Essa equação aqui nas raízes 6 e menos 2, tá? Então, verificação das raízes. Então, para x igual a 6. 2 raiz de 6 mais 3 igual a 6. 2 raiz de 9 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Ok. Verdadeiro. Então, temos que 6 é raiz dessa equação irracional. Agora, vamos testar para x igual a menos 2. 2 que multiplica menos 2 mais 3 igual a menos 2. 2 raiz de 1 igual a menos 2. 2 vezes 1 igual a menos 2. Isso é falso, né, pessoal? Falso. Então, não serve como raiz, certo? Então, a única raiz, tá? Ou a única solução da equação 2 raiz de x mais 3 igual a x
é 6, tá? Então, a única solução é o 6, certo? Por isso que a gente precisa fazer a verificação, porque nessa passagem aqui do eleva ao quadrado, tá? Da nossa equação irracional, a gente pode produzir raízes estranhas que não funcionem, tá? Então, o método é eleva tudo ao quadrado e depois faz a verificação das raízes, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui com vocês. O nosso exemplo de número 3. Então, aqui temos o nosso terceiro exemplo. 2 mais raiz quadrada de 3x ao quadrado menos 2x mais 4. Bom, vamos então isolar, né, a minha raiz quadrada no primeiro membro da minha equação. Isso aqui é igual a 5 menos 2. Elevo tudo ao quadrado. Então, aqui eu posso cancelar, vou ficar com 3x ao quadrado, menos 2x mais 4. Aqui, 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. E aí, eu reorganizo aqui a minha equação, vou ficar com 3x ao quadrado, menos 2x, menos 5 igual a 0. Tá? A equação do segundo grau. Tá? O meu delta aqui nesse caso é 4 mais 60, que é 64. Aí o meu x, né, menos b, mais ou menos a raiz do 64, né? Então, menos 2, 2, mais ou menos 8, sobre, 2 vezes 3, que é o meu a, 2a. Tá? Então, daqui eu tenho o meu x', 8, 9, 10 sextos, simplificando, 5 terços, e o meu x, 2 linhas, que é menos 6 sobre 6, que é menos 1. Bom, então, verificação das raízes, tá? Um passo importante aqui quando a gente estiver resolvendo equações irracionais. Então, vamos fazer para x igual a 5 terços. Temos. Temos, então, 2. Vamos colocar aqui a nossa equação inicial. 3x ao quadrado, menos 2x mais 4, igual a 5. Então, vamos substituir aqui o nosso 5 terços no meu x. 2 mais 3 vezes 5 terços ao quadrado, menos 2 vezes 5 terços, mais 4 igual a 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 5, 10 terços, mais 4. Isso tudo igual a 5. Bom, aqui, então, denominador comum, preciso para resolver essa operação, né? Entre o 9 e o 3, o 9. Aqui se mantém o 75. 9 dividido por 3, 3. Vezes 10, 30.
9 dividido por 1, 9 vezes 4, 36. 2 mais raiz de 75 menos 30 mais 36, dá o 75 mais 6, 81 nonos igual a 5. Raiz de 81 sobre 9, 9. Então, 2 mais raiz de 9 igual a 5. 2 mais 3 igual a 5. 5 igual a 5. Verdade. Então, ok. Então, temos que 5/3 é a raiz, é a solução, tá? Agora, a gente precisa verificar se o menos 1 é também solução. Então, vou colocar aqui x igual a menos 1. Para o x igual a menos 1, eu tenho 2 mais raiz de 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 4, igual a 5. Aí, 2. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Fico com o 3. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 4. Dois mais raiz 3, mais 2, mais 4, 9. 2 mais 3 igual a 5, 5 igual a 5. Então, verdadeiro também, tá? Então, eu tenho que menos 1 é a solução também. Logo, vou escrever aqui embaixo logo. É 5/3 e menos 1 são as raízes da equação dada. Certo, pessoal? Então, aqui, 3 exemplos de equações irracionais, tá bem? Encerramos a nossa sessão de equações, tá? Um grande abraço aí, bons estudos!